Sejam bem-vindos. Existe alguma coisa diferente aqui hoje. A minha percepção é que, sabe aquele momento que Deus ele decide nos dar uma oportunidade de estreitar o relacionamento? Por muito tempo, Deus, ele foi o Deus de Israel, da nação de Israel, da fé judaica. E Deus, ele tinha que cumprir um tempo de revelação que não era bem o que saciava Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Para quem não sabe, né, toda aquela adoração do Antigo Testamento era uma adoração à distância. O homem tinha muitas camadas de impedimento para se chegar a Deus. Quando você vê Hebreus falando assim, mas Jesus, pelo véu de sua carne, nos consagrou um novo e vivo caminho. Aí ele diz que nos acheguemos, ele manda se achegar ao Santo dos Santos. Isso é um grito de Deus. Deus falando, eu sempre desejei que as pessoas pudessem habitar nesse lugar. Você lê lá na palavra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou o salmista, lá no 27, falando que queria morar na casa de Deus todos os dias da vida dele. Eles estavam se referindo ao lugar do esconderijo, onde Deus se escondia, literalmente. Quando você lê a sua Bíblia, em Números 4, você vai perceber que Deus ele tinha um protocolo de distância. A arca de Deus ela não era uma coisa visível a todos, acessível a todos. Nem no movimento. Quando o povo acampava e desmontava o acampamento para andar, se tinha todo um protocolo de distância entre as pessoas, entre o povo de Israel e a presença de Deus. Então, qual é a minha percepção? Não estou pregando ainda a mensagem de hoje. Eu estou entregando uma palavra para você, amém? A minha percepção sobre vocês que entraram aqui é que existem pessoas que desejam um relacionamento com Deus e não se saciam com o relacionamento da religiosidade, que se sacia de camadas, tipo, alguém se aproxima e eu fico à distância bebendo do resquício que vem dessa pessoa. Isso por muitas vezes foi estimulado dentro de igreja. O pastor é uma pessoa íntima de Deus, o irmão do louvor é uma pessoa íntima de Deus, e eu me alimento nas camadas. As pessoas vão lá e eu fico daqui ouvindo. Deus ele não é mais esse Deus. Hoje ele está acessível para todos nós. Você entende essa diferença? O pastor não ganha uma entrada, um acesso diferente dos demais. Não, não ganha. Ai de mim que eu pense assim. Eu vou ficar vendo o Diogo chegando aqui hoje. Amanhã o Diogo está na profundidade do relacionamento com Deus. Eu pensando, eu sou pastor, ele não é pastor. Tem nada disso. O Diogo deseja Deus, conhece Deus o tanto quanto ele entender que Deus quer que ele acesse a presença dele. Então preste atenção numa coisa aqui. Para você que veio esse lugar e você não vive um relacionamento íntimo com Deus, pessoal, saiba, é exatamente isso que Deus quer com você. Menos que isso, são os homens que inventaram. E Deus já está cansado, ele teve que cumprir toda uma aliança de distância. Você acha que a nova aliança ainda é uma aliança de distância? A nova aliança em Jesus é uma aliança de proximidade. Deus hoje ele quer os homens em sua presença, ele quer ser íntimo seu. Amém? Então nós vamos falar hoje sobre incredulidade. Interessante, estamos falando sobre fé e vamos começar a falar sobre incredulidade. Uma pergunta que não quer calar. Romanos 1,16, ele vai projetar, aqui não é o nosso texto base. O texto base é aquele texto da onde a palavra nasce, onde a palavra ela é iluminada. Não é o nosso texto base, é só um argumento que eu quero trazer. Olha o que está escrito aí. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Gente, o evangelho, ele revela a justiça de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Uma pergunta, por que uns desfrutam, outros não? Por que as pessoas, uns se beneficiam do evangelho e outras pessoas absolutamente nada? Por que parece, dá uma sensação às vezes que as pessoas elas querem falar isso.
sei lá, você é pastor, alguma coisa tem de diferente na sua vida. Santidade não é um assunto para mim, é um assunto para você. Você tem que viver com Deus, você tem que ser íntimo de Deus, você tem que ser tudo que a palavra de Deus garante que você deve ser. Eu não. Quase a sensação que eu tenho é que as pessoas querem falar isso. Porque, na realidade, se você for ver aqui, todos nós, como qualidade de justos em Deus, pela fé, eu não ensinei isso há muitos anos atrás, quando falava de justiça. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Nenhum de nós está com a qualidade de escapar de um versículo como esse. Ela diz que o evangelho é o poder de Deus, e ponto final. Então, se o evangelho é o poder de Deus, você precisa viver o poder de Deus para a salvação da tua vida. E o poder de Deus tem que ser eficaz sobre você. Você precisa entender a eficácia desse poder. Ou seja, você tem que dar conta de ser o que Deus quer que você espera. Aliás, o que Deus espera que você seja. Não tem nada de difícil no evangelho. Os homens inventaram falácias e repetições foram feitas, e isso entra na cabeça, narrativas. Por exemplo, é muito mais fácil andar lá no mundão, ou com o diabo, ou fazendo a vontade do diabo. Andar com Deus é difícil. O problema é que vem João e fala lá em 1 João 5,4, ou 5,5, 5,6, está lá no 5. Ele diz que os seus mandamentos não nos são pesados. O que aconteceu, então, que o evangelho para João era leve e para você é pesado? Há uma discrepância. Então, no que você baseia a tua fé, se na fé de João, que é um dos apóstolos, pregadores do evangelho, o evangelho é leve, por que para você se tornou fardo? Alguma coisa está na tua experiência que está danificada, não está em Deus o defeito. Você entende essa diferença? Então, o evangelho, a entrada dele é pela fé, a continuidade do processo, de fé em fé. Não tem como. Algumas pessoas aqui não entenderam que você está falhando em fé. Você não está falhando, ou melhor, o evangelho não está falhando na sua eficácia. Você está falhando no processo. Você está falhando em entender qual é o próximo. Esse de fé em fé, de um lugar para o outro. Ele está dizendo que de uma andança para outra, de uma distância para outra, eu vou percorrer agora um caminho de santidade, nesse ponto da minha vida, ou um caminho de confiança em Deus, um relacionamento com Deus. Todo trajeto que você vai ter com Deus, ele está dizendo, de fé em fé. Você parte de um ponto de fé para outro ponto de fé. Ele está dizendo que você não tem como escapar. Do início ao fim, o processo é de fé em fé. Então, talvez a sua fé deixou de acompanhar o relacionamento que Deus espera que você tenha com Ele. Vamos juntos. Então, por favor, mergulha comigo. Hoje nós vamos falar de incredulidade. Eu quero começar um texto maravilhoso. Não lemos nem um pouco aqui, Hebreus 11, lemos muitas vezes, né? Hebreus 11, 5 hoje. Nós vamos ler o verso 5 e 6. Esse sim é o nosso texto base. E eu quero te garantir, meu irmão, o poder do evangelho é para a tua vida. Você que está tendo dificuldade de viver o evangelho, ele é totalmente possível para você. Viver ele de forma fiel a Deus, de forma a saciar todo e qualquer tipo de exigência que o nosso Deus nos traz, porque ele nos dá potencial para isso. Hebreus diz assim, está falando do grande herói da fé, essa porção que fala de Enoque. Enoque que teve uma história enorme na Bíblia, tá? 3, 4 versículos no máximo. Diz assim, pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois, antes de ser levado, obteve o testemunho de que havia, presta atenção nisso aqui, agradado a Deus. Próximo texto, que é um texto que nós sabemos repetir demais. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém. O Senhor nos abre os olhos para a palavra dele. O que está acontecendo aqui? Nosso amigo, ele está falando do grande Enoque, um homem que a Bíblia resume assim a história dele em Gênesis 5, 24. Enoque andou com Deus, não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Olha que nível de relacionamento. O cara anda com Deus e Deus fala, vem cá que eu te quero, e toma ele e arrebata ele. Você entendeu que Enoque vive uma coisa que não era para o tempo dele? Jesus não veio ainda no tempo de Enoque, não comprou a salvação, e nem ao menos houve a consumação do tempo, a ressurreição dos mortos,
aonde Deus iria levar para junto de si aqueles que são seus. Deus simplesmente fala. É como se Deus falasse: eu estou andando tanto contigo, você tanto comigo, eu quero você para junto de mim. Já imaginou Deus sacar você dos homens porque ele te quer para junto dele? É esse o cara que a gente está falando. E já pensou não ter muitos detalhes sobre a vida desse homem? Me intrigaria. Aí vem também o escritor de Hebreus e fica intrigado, e na hora de narrar o testemunho da fé que Enoque teve, ele narra assim: Enoque, ele foi levado para junto de Deus. Em outras palavras, aí ele diz assim: mas antes de ser levado, ele obteve um testemunho. O que testemunhava? O que falava de Enoque? Enoque agradou a Deus. Aí entra o versículo que a gente sempre repete. Ele fala: ora, ele também está com a pulga atrás da orelha e falando: o que seria que esse homem fez? O que foi? O que aconteceu que esse homem pôde agradar a Deus? Aí ele entra com o ensino dizendo: ora, sem fé é impossível. Então esse homem viveu uma experiência de fé. Você entendeu que esse versículo que é tão repetitivo, tão no nosso meio, a gente pensa, ele está dando um adendo à história de Enoque, colocando alguma coisa dizendo: olha, não foi citada a palavra fé em Gênesis, mas venhamos e convenhamos. Como que ele agradou a Deus? Que experiência é essa que esse homem viveu? Depois ele vai citar Noé e vai falar da mesma coisa, que um homem que obteve justiça, que pregou justiça, quando ainda não havia justiça em Deus, mas ele entendeu alguma coisa a mais. Os homens que andaram em fé, sempre eles começam uma jornada natural e terminam numa jornada muito mais profunda no relacionamento com Deus. Você está aí? Então o que acontece? Começar de Enoque é uma coisa muito profunda. O que eu quero colocar para você? Houve no nosso meio uma queda na preocupação com a qualidade que vivemos com Deus. Houve no nosso meio uma perca no zelo. Nós olhamos para Enoque, um homem que vai andando com Deus, e de repente Deus fala: vem para cá. Nós pensamos a qualidade da nossa vida, o que faria, o que impactaria Deus, e se nós devemos zelar por uma vida com Deus, assim como Enoque zelou. Sabe por quê? Houve um relaxamento. É visível que os homens eles não estão entendendo que eles sim precisam agradar a Deus. Um evangelho que no Brasil não era muito comum e começou a ser pregado, há uma doutrina que falava a respeito da pobreza do homem, que o homem ele é miserável, que o homem ele é pecador. Ela veio num contraponto. Os homens eles ficam assim, um afirma de um lado, outro afirma do outro, brigando entre si numa razão pelo que seria um relacionamento com Deus. Aí um fica falando, outro fala aqui, e nessa briga, às vezes respinga confusão. Então o que nós temos? Se tem um evangelho que exalta o homem, que bota o homem num patamar onde Deus não põe o homem, existe um outro evangelho que vai fazer com que o homem se rebaixe e nem considere o evangelho que o levanta. O problema não é você se sentir em cima, é o que faz você se sentir nesse posto. O problema não é você dizer e se afirmar mais que vencedor. O problema é você entender que foi por meio daquele que te amou. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O problema não está na postura que você quer andar, de vitória, de conquista, sei lá o termo que usam hoje. O problema está no que você afirma que te sustenta aqui. Aí o que acontece? Quando nos falta conhecimento de Deus, a gente coloca a capacidade do homem. Você sabe o seu potencial. Dentro de igreja, a palavra potencial não deveria existir. Nós não estamos num treinamento de coach nem de líderes. Nós estamos falando de homens que aprendem a se render em Deus. Nós não estamos falando de pessoas que Deus exalta, como se Deus falasse para Abraão: vou fazer grande o teu nome, aí tu pensa: então, essa promessa também é para mim. Pelo quê? Qual é o povo que você vai gerar? Ou melhor, qual é o nível da rendição que você vai ter? Porque Abraão, ele pregou a lei de Deus. Gênesis 26, 6. Pergunta que não quer calar: quanto tempo depois que vem Moisés? 400 anos. Como é que Abraão pôde viver na lei de Deus antes da lei? Relacionamento. Todo homem que anda com Deus acaba tendo uma profundidade na experiência, que acaba experimentando um Deus que às vezes não é conhecido. Deus ele quer se dar a conhecer, gente. Ele quer viver um nível maior. Por isso que Abraão ele pôde viver lei de Deus, preceito de Deus. Pode ver lá, confere na sua Bíblia. Você vai ver que Abraão viveu um nível de relacionamento com Deus muito mais profundo do que a sua época permitia. Está na hora da gente pensar
se você perdeu essa ideia de agradar a Deus. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, ele define o que ele passou de discipulado para a igreja de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4:1 diz assim: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e exortamos no Senhor que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente estão fazendo, continuem progredindo cada vez mais. Ele está falando, vocês aprenderam a maneira de agradar e de viver. Então continuem progredindo mais. O agrado a Deus é algo que nós devemos sim nos preocupar. Nós devemos estar o tempo todo perguntando se nós estamos fazendo da jornada de fé uma jornada de agradar ao Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que se alistou no exército do Senhor, ele não deixa as coisas dessa vida fazer com que ele se perca, fazer com que ele olhe para outra coisa, a fim de agradar aquele que o alistou. Você tem que entender uma coisa, agradar ao Senhor é uma doutrina que se perdeu, porque o outro lado, tentando dar uma balanceada, fala, não, você não é o centro do coração de Jesus, o centro do coração de Jesus é a glória de Jesus, Jesus ele se sustenta, sem você, com você, e Jesus é. Agora, isso aqui trouxe também um estado de fraqueza, de eu não posso, é a graça de Deus, eu tenho um ser depravado, que é o nome da doutrina, depravação total. Então, eu tenho um ser pervertido. Amém. Mas depois que o texto de Deus, a palavra do Senhor diz que ele me alcança, ele me põe como digno da sua obra. Ou o apóstolo Paulo estava maluco e não sabia o evangelho quando ele ensinou Efésios 4, dizendo, viva de modo digno da vocação com que foi chamado. Como é que eu posso viver de modo digno se eu sou indigno? Eu sou indigno antes de afirmar Jesus como o meu resgatador. Ah, isso aí eu sou. Depois dele, a Bíblia diz em Tessalonicenses que eu sofro, você sofre, para a gente mostrar que somos dignos do reino. Opa, a nossa perseverança no sofrimento e se manter em Deus faz com que Deus ateste, comprove, olha aí, gente, eles são dignos de entrar no meu reino, porque olha o nível da perseverança que eles estão, olha o tanto que eles dão valor ao meu reino. Então, peraí, dignidade sim faz parte da vida cristã. Mas nós iríamos falar de incredulidade, por que falar isso tudo? Gente, sem fé é impossível. Agora, vamos pensar. Se fé agrada, incredulidade, eu quero te mostrar como é grave. O negócio vai ficar estreito para nós, porque incredulidade é sutil. Você estava aqui na quinta-feira? Você ouviu. Incredulidade é uma coisa muito sutil. Ei, você pode se sentir a pessoa mais otimista pensando que você é da fé. Força, fé e foco. Você pode ser a pessoa mais otimista. Você pode postar todo dia no Instagram uma palavra de vitória pela manhã. E, queridos, nem ao menos você sabe o que é fé ou um relacionamento com Deus em fé. Existem muitas pessoas que elas pensam que estão em Deus. Elas pensam que comungam com Deus. Deixa eu te contar, eu vou colocar essa verdade e a gente parte para o ensino da palavra nesse sentido de incredulidade. Existem pessoas que acham que fé é você olhar uma situação difícil e falar, vai dar certo, vai mudar. Isso não é fé, isso é otimismo. Sabe por quê? Você não tem base nenhuma que aquela coisa vá mudar. Você não tem como provar para si mesmo, você não pode confirmar a mudança da tal circunstância. Fé não é numa situação. Fé não se exerce numa situação. Presta atenção, por favor. Eu quero que todo mundo me olhe agora. É sério. É a coisa mais boba que eu vou falar, mas é a coisa mais profunda para a tua vida com Deus. Fé é numa pessoa e não numa situação. Não é você afirmar uma circunstância de forma positiva. Fé é você olhar para Deus e saber afirmá-lo na tua vida. Fé é você olhar para Deus e saber que Ele é, independente se as situações gritam outra coisa. Por exemplo, você já viu alguém afirmar que andamos não por vista, mas por... Aonde está esse texto? Em qual contexto ele está? Você já viu que todo mundo isola esse texto? Esse texto, ele é assim, porque andamos por fé e não por vista. Por que de quê? Eu já vi mensagens onde a pessoa pega esse texto e fala, viu? Comece a ver com os olhos completa. Você já viu essa pregação, você já ouviu isso. Aí, mas vê quem te mostrou, quem
Quem gera essa visão em você, que você pode dizer que está vendo? Você nem sabe onde está ou o contexto que está. Como é que você pode dizer isso? Essas ignorâncias geram uma frustração, uma meninice e faz com que você não se relacione com Deus de forma profunda. Sabe por quê? O relacionamento com Deus, ele sempre será por fé. E o relacionamento que você não está vivendo por fé, você está se desligando. Você só há para você um recurso de vida com Deus, chamado vida de fé. Não existe outro recurso. Então preste atenção aqui, nós precisamos, de uma vez por todas, pautar, basear, falar para Deus que nós sabemos que nós não vamos afirmar positividade numa circunstância, nós vamos saber afirmar quem Deus é. Olha a diferença nos textos bíblicos, isso não é meu, há 2 textos que quero ler, é a palavra quem diz, Romanos 4, 18 a 21, olha no telão, e você vai conferir comigo, é a fé de Abraão. Que contexto está Romanos 4? Justificação pela graça, pela fé. Ele está ensinando que Deus fez tudo por nós, nos justificou e nos deu acesso à justiça dele por meio de fé. Ou seja, uma vez que eu acesso Deus e falo, eu creio no que o Senhor fez, eu recebo justiça. Os meus pecados não me são contabilizados mais. Eu recebo não pelo aquilo que faço, eu recebo por aquilo que Deus fez. Isso que ele está querendo colocar. Que se fosse uma obra que eu faço, é um pagamento que Deus está me dando. Deus me retorna porque eu sou um homem de oração? Não, não é isso. Eu não oro para ser justo, eu oro porque sou justo. Aí olha o que o texto vai dizer da fé de Abraão. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. Até o verso 21. E, sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Você já viu que o pessoal fala assim, andar pela fé é você olhar uma situação e falar, não, eu não vejo isso. Abraão, o pai da fé, não sabia viver fé. Olha que coisa. Porque ele olhava e falava, rapaz, essa coisa morta vai gerar 100 aninhos. 100 aninhos. A mulher era de 90 anos, a gatinha. A novinha tinha 90. O garotão, 100. Não, a gente prega umas coisas, aí vem alguém e te ensina, Samuel, que tu tem que ficar assim, não, eu não estou com essa doença, eu não tenho essa doença. Mas por que o Abraão levou em conta o seu próprio corpo amortecido? Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé. Mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Estando plenamente convicto de que Deus, não é que o meu corpo vai mudar, a novinha vai ressuscitar. Ele falou, Deus é poderoso. Então não foi numa circunstância, foi numa pessoa. Você está entendendo a diferença? Nós vamos falar mais sobre isso hoje. Qual é o problema da incredulidade? Gente, incredulidade é um estado, não é um sentimento de dúvida que passa. Não é um será que? É uma coisa que se instala, que fica. Às vezes, tem pessoas aqui que você fala assim, querido Deus, Ele é a sua santidade. Está escrito lá em 1 Coríntios 1, 30 e 31, que mais Jesus foi feito por Deus, santidade, redenção, justiça, santificação, confundi tudo, redenção, santidade, justiça e sabedoria. Essas 4 coisas, de modo que aquele que se glorie-se no Senhor. Aí você pega um texto desse, dizendo que Jesus já foi feita a minha santidade, que eu posso ser santo em Deus, que eu posso ter a minha vida mudada em Deus. Você pega um texto desse e talvez você não consiga se mover nada. Você não consiga mover uma palha com ele. Tu olha um texto desse e fala assim, cara, está escrito. Mas a minha situação é outra, pastor. Eu não sei, comigo não funciona. Teve um irmão que uma vez eu peguei e ensinei para ele, falei, cara, você tem que basear sua vida com Deus, na palavra. A verdade, ela liberta, ela santifica e ela faz crescer. 3 coisas que são afirmadas sobre a verdade. Então, pega o texto bíblico e vai para a vida com Deus. Sabe o que aconteceu? Uma semana depois, ele passou por mim na igreja, me deu um tapa assim, aí eu olhei assim, ele, funciona não. Aí eu, oi? Aí ele, funciona não. Aí o que não funciona? Depois de uma palavra, o que eu falei de funcionar? Não entendi. Aí eu falei, não entendi, irmão. Ele era estranho demais, gente. Aí ele virou e falou assim, não funciona não, aquele negócio que você falou para eu fazer. Eu falei,
Ah, tá. Aí eu falei, então Deus mente? Aí eu estava cansado, irmão. Se nem Deus muda a vida dele, tu acha que eu ia ficar ali batendo boca? Aí eu falei, irmão, então Deus mente. Aí ele ficou assim, zonzo, eu também, porque se Deus, que é o Deus da palavra, mentiu para nós, o que a gente faz? Encontramos um Deus mentiroso. Não funciona. Eu segui a minha vida, vivendo minha fé com Deus, me alimentando e recebendo a palavra, e ele seguiu a vida dele escravo do pecado. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Há uma estrutura que você talvez não esteja vendo, que você não consegue se achegar a Deus crendo em Deus. A diferença da fé que nós estamos vendo hoje, muitas vezes propagada na sua maioria, primeiro, fala de fé, você já vê milagre, você pensa em milagre, você não pensa em um relacionamento com Deus. Você pensa resultado, tipo coisas acontecendo. Eu começo a viver a fé, eu começo a viver coisas acontecendo. Aqui na igreja vai começar um monte de testemunho, carreirinha aqui, todo mundo foi nessa campanha, foi nessa campanha. E você recebeu o quê? E como que estava a sua vida? E você já imagina isso. Você não imagina as pessoas indo para Deus e começando a desfrutar de Deus de uma forma como elas ainda não desfrutaram. Porque seria muito sinistro se pudéssemos fazer a carreirinha aqui e uma pessoa falasse assim, pastor, eu não conseguia crer numa vida com Deus. Eu achava que eu ia ser condenado. E depois desse ensino, eu fui para Deus e a minha vida parece que zerou a conta. Eu não sei explicar, mas eu tinha tanta pendência, eu achava assim, quando eu bater o olho no trono, vai ter alguém lá para me condenar. E hoje eu olho para o trono e eu me vejo em Hebreus 4,16. Eu posso me achegar ao trono da graça de Deus, a fim de receber ajuda em tempo oportuno. Eu não me vejo mais num trono para ser condenado, eu vejo um trono para me receber em graça. Já pensou se fosse assim? Gente, você tem noção quanto é ruim, péssimo para a vida cristã e para isso na vida cristã, viver sobre o peso de achar que um dia vai ser condenado? Hein? O verdadeiro amor completa. O texto fala de que medo? Medo do escuro? Medo de passar na favela? É isso que está escrito no texto? A nossa geração, ela tem esses textos como mantras isolados. É o texto da condenação. Ele diz que se o nosso coração ainda nos condena diante de Deus, ele diz, maior é Deus. Olha só, ele está dizendo o seguinte, nem confie no que você pensa de você, confie no que Deus afirma a teu favor. E ele não vai te condenar. É isso que o texto está dizendo. Por isso, não tenha medo da condenação. Está lá em 1 João 4, você pode conferir. É assustador, mas há uma discrepância entre o que a Bíblia afirma e o que nós cremos da Bíblia. Você já viu? Nós cantamos por muito tempo, com muito respeito, a pastora Ludmila. O verdadeiro amor lança fora. Vocês são desafinados, hein? O verdadeiro amor que vem de Deus me ensina a não. Pô, puxei em dó, cara. Puxei em dó. Agora vamos ver esse bicho que entra em nós, esse alien que possui a nossa vida e a gente nem percebe, chamado incredulidade, em Marcos 6. Sabe o que está acontecendo aqui? Em Marcos 6:1, enquanto o Alex põe aí e projeta, olha o que eu quero que você veja esse quadro. Jesus volta para Nazaré, conhecido por todo mundo no bairro, todo mundo sabe, é Jesus. Ele vai voltar para a sua cidade, os conhecidos, gente que viu Jesus crescer aí pelos seus 30 anos. Não imagina você que Jesus andava, gente. Tu acha que a história da sombra que curava era quase a história de Jesus quando menino. Aos 23 anos de idade, ele foi lá para bater um papo com os meninos da sinagoga. Após a sinagoga, ele botou a mão, a dor de cabeça foi embora. Você acha que era assim, né? Não. Jesus viveu uma vida extremamente comum. E o texto vai mostrar que quando ele vai se manifestar na glória do Filho de Deus, ou como o próprio Deus aqui entre nós, em carne e osso, não foi bem aceito, não. Esquisitão esse texto, olha aí. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra. Aonde? Nazaré. E os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo, de onde lhe vem tudo isso? De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por sua mão? Tu pensou assim, os caras estão, né? Cadê? De onde vem tudo isso? Que sabedoria é essa? Como é que se faz tanta maravilha?
Esse não é o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Ó, Maria fez filho, hein? As suas irmãs não vivem aqui entre nós. Tinha mais. As suas irmãs, nem listou o nome das irmãs. Eu fico pensando, quantas são? Uma informação útil, uma fofoca útil, né? Eu queria saber o nome das irmãs de Jesus. Você também? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes, entre os seus parentes e na sua casa. Próximo. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Nós estamos falando aqui de um quadro interessante, sabe por quê? Jesus não chega a pé na porta. Ele fica ali, ó, sentado. Sinagoga, sábado. Ensina, Anselmo, ensina sobre o reino. Ele não estava trazendo um ensino qualquer, gente. Ele estava trazendo o cumprimento da promessa. Você vai ver um dado momento em Lucas 4, onde ele fala assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, me ungiu para evangelizar, para curar. Gente, ele está ali anunciando a realidade do reino que aquele povo se reunia para esperar. Está todo mundo na expectativa de um Messias. Jesus está mostrando pela palavra, está ensinando, está mostrando o reino de Deus, está mostrando a realidade do reino. O pessoal começa a falar assim, não, nós ainda não vimos ninguém assim. Que sabedoria é essa? Tu pensa que talvez, se você começar a ver milagre, perna crescendo, morto voltando, se você começar a ver milagres e milagres na igreja, você vai ser uma pessoa de muita fé. Negativo. Incredulidade é um estado do coração. Você é capaz de se maravilhar dizendo, quem é esse? Ué, como pode? E daqui a pouco se escandalizar, falar, quer saber? Porque a incredulidade, ela acaba sendo um levante no nosso interior contra Deus, descredibilizando. Não tem como, é uma estrutura. Não é um sentimento de dúvida. Dúvida, você vai para Deus, você vence, e vence em jejum, e vence em oração, e vence na meditação da palavra. Mas aqui nós estamos falando de um nível de dureza. Eu quero evoluir com você a ponto de mostrar que você não pode nem sequer pensar em ser um incrédulo. Eu quero chegar a fazer sentido para você o ensino de Hebreus 3, que é o que a gente vai ler agora, verso 12. Eu quero que você aprenda hoje a ter horror de incredulidade, a pensar que a incredulidade é uma coisa que faz com que Jesus possa, e o ensino vem, ou seja, Jesus mostra com sinais, ele impunha as mãos, não podia fazer muito, mas fez alguma coisa, e ainda assim o pessoal estava fechado. Gente, não se engane, milagre nunca abriu os olhos da pessoa para a fé. Fé sempre vai nascer de um produto de relacionamento com Deus. Se a pessoa for direto para os feitos, ela não entendeu a pessoa que faz. Ela fica querendo o lucro da coisa. Isso é carnal, isso é um relacionamento humano para um Deus que tem tanto para nós. Ele não está querendo te dar, ele está querendo ser para você. Você entende a diferença? A igreja inverteu isso. Deus, ele agora se vende por um relacionamento. Estranho esse Deus. É muito esquisito esse Deus gospel. Tenham cuidado, irmão. Você está entendendo que o Deus gospel não é o nosso, da Bíblia, né? Tenham cuidado, é um Deus inventado. Ele diz, tenham cuidado, irmãos. Por quê? O pessoal pensa que pode ser, mas para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo, segue. Pelo contrário, anime uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado enrijece. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Você não está participando de Jesus se você não se mantém em fé. Um dia você pode ter declarado confiança. Se hoje a confiança não sustenta, você já deixou Jesus para trás há muito tempo. Você está caminhando sem nem com quem, ou com o quê. Até o 19, vamos lá. Como se diz hoje, se ouvirem sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? As perguntas, retórica.
E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Perdão, é uma pergunta respondendo outra, aliás. Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Está fazendo meditar. E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, que é a terra, senão aos que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Gente, o primeiro tópico seria esse: a incredulidade impede. É um empecilho, é um impedimento. Você pode provar para a pessoa, você pode ter o melhor argumento, eu posso sentar com você e te acabar, só no argumento. Você falar assim, eu afirmo isso agora, pastor. Não, recebi no coração, é verdade, está escrito na palavra, mas eu não consigo me apossar disso. Eles estavam diante de Jesus, conheciam Jesus no pessoal, sei lá como era esse relacionamento, mas eles sabiam a profissão, sabiam os irmãos, sabiam toda a descrição da família. Eles queriam dizer o seguinte: quem é esse cara? Esse cara é normal, ele estava aqui entre nós. Gente, a incredulidade, ela sempre vai te levar para uma postura em relação a Deus de descrédito, de questionamento. E é uma rigidez que você cria a Deus, que é uma estrutura que repele. A Bíblia diz que um coração mal descrente, você aprendeu aí agora pelo texto, te afasta do Deus vivo. Você não precisa fazer pressão. O próprio coração faz com que você queira a distância e Deus de você. É uma coisa que não comunga, é um relacionamento que não dura, é um relacionamento que não se faz. Deus e a sua incredulidade não se relacionam. Você está me entendendo? Não chegou ainda? Existem cristãos incrédulos. Então, se nós temos aí um quadro, alguma coisa, um comportamento que afronta, aflige Deus, faz com que Deus se afaste de nós e nós de Deus, nós temos que cuidar com isso. Isso pode estar fazendo com que a gente esteja num ambiente propício. Na verdade, propícia. Jesus estava pregando e ainda assim eu não estava desfrutando de nada. Você tem noção que não era eu? Era ele. Ele estava falando do lado de dentro do reino. Aí chegou o reino, arrependam-se. Olha, o rei vem, o rei veio aqui. Olha, eles sabiam averiguar os sinais do rei. Eles sabiam que aquele era sinal de rei. Só que deixa eu te contar uma coisa agora, e é horripilante para a estrutura religiosa do nosso tempo. Olha só isso aqui, Samuel. Deus nunca fez e nunca fará. Ou ele mente, tá? Mas ele não faz sinais para se provar. Pastor, ele mandou Tomé tocar na mão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um apóstolo? Não? Você é um chamado para testemunhar a ressurreição? Não? Ah, então você não vai ter esse toque na mãozinha de Jesus furada. E melhor, ele falou, toca aqui do lado também, Tomé. Daqui, você não precisa de tocar? Toma aí, ó. Só que sabe o que ele fala? Não seja incrédulo. Ele falou isso lá para Tomé. Ele chama Tomé de incrédulo. Ele falou assim, mas crente. Está escrito isso em João. Você acha que ele chega para os apóstolos que ouviram, lembra do nosso culto de Páscoa? Eles ouviram a notícia que eles haveriam de pregar e não creram. Eles não creram que Jesus ressurgiu dos mortos. Jesus anunciou isso constantemente. Então Tomé, meu irmão, é Jesus ressuscitando o time. Ele falando, gente, se eu não tiver vocês, eu vou ter quem? É vocês que vão me ver. E vocês que vão contar. Você sabe por quê? Por que Jesus, então, não fez uma coisa apoteótica? Sabe? Foi lá em Jerusalém, esperou o Pentecostes. E ao invés do Espírito Santo descer, ele subiu no Pentecostes. Por quê? Tem toda uma questão. Mas a gente precisa entender que Jesus ele não apareceu a todos. Ele apareceu aos discípulos. Isso parece uma coisa assim. Cara, quem vier depois vai vir por crença, não por provas. Então preste atenção aqui, outra questão. Quando os fariseus chegaram para ele e falaram assim, prova, dá um sinal para que a gente crê. Ele falou assim, nenhum sinal será dado, senão de Jonas. Assim como Jonas esteve eu falo da baleia, no barriga do peixe, o Filho do Homem vai estar 3 dias na terra. O que ele estava falando? Não tem sinal. E se a gente seguir, já preguei para vocês, vou falar de novo. 1 Coríntios 2, quando Paulo diz, os judeus pedem sinais, o grego, sabedoria. Ele fala, Jesus
crucificado. Loucura, perdão, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Quem procura sinal fala, isso? Um homem na cruz? Tem um monte que vai para a cruz. E para quem busca sabedoria, fala assim, um homem morto? É isso que Deus me dá para crer? Ele fala, e Deus salva pela loucura da pregação os que creem. Você entendeu que é maluquice a nossa fé? É isso. É uma crença doida, mas é só pela crença. Nunca será pela prova. Deus nunca se provará, a não ser que ele minta a respeito do caráter dele. Porque isso é muitos outros textos. Eu estou citando alguns que não é o ensino, mas ele não poria as mãos ali para falar, gente, nazarenos, ei, sou um de vocês, mas eu também sou filho de Deus. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Agora vai uma questão. Jesus curava, fazia maravilhas e falava assim, não conta. Porque não era para divulgar sinal, gente. Quem entrasse num relacionamento com ele, entraria pela crença. Tomé tocou, pastor. Depois ele virou para Tomé e falou assim, você creu porque tocou, mas bem-aventurado é quem não vê, mas crê. Porque a própria definição de fé é convicção. A fé é a certeza das coisas que eu espero. Lembra do que eles estavam esperando? O fechamento de tudo, a cidade, o rei da cidade, o Deus que vem, o Deus que está ali para um relacionamento. Ele fala, a certeza das coisas que se esperam, a prova de fatos que não se veem. Como é que eu posso falar? É fato, mas eu não estou vendo, então não é fato. Mas ele está falando, a própria fé é uma certeza e é um fato. Ela comprova o que não pode ser comprovado. Então seria estranho Deus falar, para você crer, hein? Fica ali na fenda da rocha, no monte, que eu vou passar, hein, Diogo? Só pelas costas tu me verás. Agora eu creio em Jesus. Irmão, tu vai para o inferno procurando esse sinal. Tu vai para o inferno pedindo para Jesus. Só um anjo, só um Jesus. Você acha que eu não fui lá no monte de Tinguá? Foi só um pouquinho só. Todo mundo vê, Senhor. Ainda cheguei no carro com o Anselmo, fomos orar, nós dois. Aí o irmão falou, e aí, acendeu? Do nada, assim, o cara viu a gente. Falei, quê? Não acendeu não, mas 5 minutos orando, o meu acendeu. Falei, ei, rapaz, tem um problema. Eu queria saber porque Deus ele é muito restrito, né? Ele poderia acender as cadeiras da igreja. Eu preferiria esse sinal. Já que ele tem o poder de acender as coisas, ele não faz isso. Ele não faz isso. Ou ele é um Deus doido, que ele tem uma palavra que o define, mas ele não vive ela. Olha só. Ele fala, cada um crê no que quiser. Tá livre. Vamos lá. Deus não prova sinais a ninguém. Ele não promove sinais, porque senão a própria fé não seria fé, não precisaríamos dela. Outra questão, já que nós precisamos entender que a incredulidade promove impedimento, é uma coisa que faz você se desconectar e você não desfrutar. Tem algo disponível, mas você não vai ter esse algo. Nós precisamos entender que fé não é numa circunstância, nós não afirmamos fé numa coisa, nós afirmamos fé em Deus. Marcos 11, 22, Jesus está ali, naquele texto, aonde ele passa, amaldiçoa, Pedro olha no dia seguinte e fala assim, a figueira secou. Aí ele fala assim, ao que Jesus lhe respondeu, leia comigo. Fala, tenha fé em Deus, não tenha fé que você pode secar, porque foi isso, Jesus secou. Ele afirmou, ele fazendo um ato, um sinal divino, poderoso, sobre a natureza, sobre o natural, ele afirmou assim, tenha fé em Deus. Cara, deposita nele a confiança. Nós já citamos aqui que, lá em Romanos 4, 21, o nosso amigo Abraão, pai da fé, ele afirmou uma fé em Deus, que Deus era poderoso. Agora, de novo, nas palavras do apóstolo Paulo, 2 Timóteo 1, 11, esse eu preciso que seja aí projetado, ele está falando do seu chamado para o evangelho, para ser um pregador, um mestre, e tudo isso aí que ele era, Você vê como é que a Bíblia não sobrevive por cargos, né? Para este evangelho, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. O que ele era? Tudo isso. Muito bom, hein? E por isso estou sofrendo essas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso. Ele fez igual Abraão, para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia.
Ele não afirmava fé numa situação ou num determinado ponto que ele queria que acontecesse. Ele definia fé por aquele em quem ele acreditava. O dia que você parar de ficar tentando mudar a circunstância e começar a tentar mudar você conforme aquilo que Deus é, você vai ver que você vai andar de fé muito mais fácil. Muito mais fácil. Isso vai começar a tirar você dos seus pés, vão começar a sair do chão. Você vai começar a entender que essa terra, ela é transitória, a eternidade vai te invadir, um senso de proximidade com Deus, de que Deus vai orientar a sua vida aqui. Você vai começar a ouvir Deus para essa vida, você vai começar a ter experiências com Deus, recursos de Deus, não mais naturais, não mais para você esbanjar com essa vida. Você não vai querer mais ter aliança, conexões com pessoas que não te acrescentam, que só te atrasam, que só te puxam para o chão. As coisas vão começar a fazer muito mais sentido. Falar sobre santidade, tu vai falar assim, pastor, é só o que eu quero, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu vou ficar perseguindo o que mais? Gente, começa a ser quase que, tipo, consequência. Eu quero Deus, consequentemente eu. Estamos juntos? Você não fica mais perseguindo uma coisa. Não tem a ver, você acha mesmo? Tem a ver com ter um ministério ou um nome? Tem a ver com a oração que eu fiz lá atrás. Teve um dia que eu estava diante de Deus. Eu tive um tempo com os amigos e eram amigos que num dia não estavam muito bem. E eles começaram a falar dos pecados, das coisas que eles estavam passando e não estavam conseguindo vencer. Cara, eu me senti mal. Sério. Que eu fui ouvindo. Claro, a gente chorou, a gente se apoiou. Só que eu olhei pro cara chorando em lágrimas. E ele falou assim, cara, o que eu vou fazer? Como é que eu vou ter um relacionamento com Deus assim como eu estou? Eu não aguento mais, cara. Você sabe como é que eu tô? Aí começou a se angustiar, querendo a mudança. Eu olhei para aquele cara e falei assim, gente, como que eu cheguei a isso? Eu era um zombador de crente. Filho de crente, ô raça que nós é, hein? Nós somos difíceis? Um amigo balançou a cabeça, nós somos difíceis. Eu lembro de eu levando a galera toda para vestir bate-bola aí. Eu vim do Corumbá, irmão. Sou cria lá do Baile do Rocha. Aí trouxe o bate-bola para a vida de todo mundo. Gente que foi criada na igreja, irmão. Botei aquela sainha em todo mundo. Aí, a tia virou e falou assim, Jefferson, Jesus está voltando. Ih, tia, começa com essa história não. Meu pai, 3 anos atrás falava, Jesus está voltando. 3 anos depois. Uma que a pregação não é isso, né? Tipo, tá com medo não? Tá voltando, ameaça, né? Vai ficar de fora, hein? Vai ficar de fora, hein? Eu já estava de fora, muito longe dele. Eu era zombador de crente. Eu falei, meu pai falou assim, você quer mesmo que o meu dinheiro seja gasto com o diabo? Eu falei, não, você não vai gastar seu dinheiro com o diabo. Você vai dar o seu dinheiro para mim, eu que vou comprar fantasia. Caramba, meu pai ficou muito irritado comigo. Eu olhava aquilo tudo e falei, que loucura é essa, irmão? Não quero. Quando a gente é filho de crente, essa é a raça. Fica ali, crescendo na borda do evangelho. E quando piora muito, quando a igreja não entende, não faz discipulado com os pais. Pô, momento de Equiti agora, hein? Não temos discipulado para os pais, igual nós temos aqui café para pais. Então, preste atenção, uma estrutura rebelde, religiosa, tudo uma mistura. Eu tinha religiosidade extrema dentro de mim, temor a Deus, zero. Eu sabia informações acerca de Deus, mas também não fazia sentido nenhum para mim, porque eu não via nada daquilo beneficiando, mudando, transformando, impactando, entendeu? Tem muita gente nessa qualidade. Nós precisamos começar, querido, a ter um certo temor que o nosso coração ainda esteja incrédulo. Que é aqui que eu quero pegar, é aqui que a gente precisa focar hoje. Sabe? O escritor de Hebreus, lá no 3:12, que nós já lemos, ele começa assim, tenham cuidado. Ele está falando, o negócio é sério, é grave. Em quê? Ele diz, não pode ter em você um coração mau e descrente. Jesus falou a mesma coisa em Mateus 17. Ó geração perversa e incrédula, a perversidade, maldade e incredulidade, elas dão a mão. Então uma pessoa incrédula, ela é má.
ela afirma coisas más. O que está acontecendo com os discípulos de Jesus? Lembra? O menino estava tendo um ataque, ele caía na água, no fogo, o pai leva numa atitude desesperada, os discípulos fazem tudo que a cartilha manda e não acontece nada. Aí eles perguntam para Jesus, por que não? Ele falou, vocês, primeiro, chamou ele de incrédulo e perverso e falou, até quando eu vou suportar vocês? Duro, né? Aí ele vira e fala assim, trazei o menino, cura o menino, depois os discípulos perguntam, o que aconteceu aqui? Ele falou, a fé de vocês é pequena. Tinha uma operação ainda de incredulidade no coração daqueles discípulos. Ah, gente, cá para nós, você já andou 3 anos com Jesus, físico, carne e osso, vendo ele fazer tudo. Tem falta de pão, deixa que eu vou multiplicar. Tem falta de transporte, eu ando sobre as águas. Você andou com Jesus assim? Você acha que tem justificativa para uma equipe ser incrédula andando do lado? Ah, agora eu perdi essa esperança. Poxa vida. Do lado do homem ali, ó. E Jesus falando claramente, lembra da pregação da ressurreição da Páscoa? Claramente ele falava, vou voltar. Aí os caras falam assim, não pode ser que voltou. Quando voltou, eles falaram, que história é essa que voltou? Quem disse? Jesus é estratégico, manda Maria Madalena, né? Pessoa com credibilidade, grande mulher. E a Bíblia é sinistra, que fala assim, da qual saiu 7 demônios. Poxa, por que falar isso, gente? E Maria Madalena, o Senhor mandou Maria Madalena até os 12, da qual saiu 7 demônios. Que informação é essa? A pessoa hoje aqui vai pregar a irmã Madalena, da qual saiu 7 demônios. Você entendeu? Aí você fala assim, caraca, que pastor é esse aí, cara? Maluco. Para que falar que saiu 7 demônios? Quem contou? Quem está aí? Somos 7. Sai os 7. Você entendeu a questão aqui? Aí você pensa que andando com Jesus à distância, tu vai viver a realidade da tua fé. Juntinho, Anselmo. Os caras andaram com Jesus todos os dias. Então, meu irmão, por favor, preste atenção aqui. Você precisa entender a terceira questão. Que incredulidade é um estado de uma pessoa que está sem Deus. Quando você permitir, por isso cuidado. Cuidado, não deixa. Seu coração não pode voltar para isso. Paulo, lá em 1 Timóteo 1,13, ele fala, 1 Timóteo 1,13, Paulo fala que ele, antes de Jesus, a mim, no passado, era blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque fiz na ignorância, na incredulidade. Ele fala que o estado que ele estava anterior a Jesus era um estado de descrença, de incredulidade. Se você for ver, na mesma carta, lá em 1 Timóteo 5,7, é um texto claríssimo que diz que aquele que não cuida dos seus, especialmente dos da sua casa, 5,8, se alguém tem cuidado dos seus, mas o texto eu sabia, minha defesa, eu sabia o texto. Bom, especialmente dos da sua própria casa, esse negou a fé e é pior que o descrente, é a mesma palavra. Ele está falando o seguinte, descrente para Paulo aqui é quem não está. Então como é que nós podemos celebrar uma vida incrédula? Fala para mim. Como é que nós podemos pensar que a incredulidade ainda pode entrar na nossa vida? Eu tenho um problema de incredulidade, pastor, eu sou incrédulo. Como se fosse bonitinho, irmão. Como se fosse bonitinho. 2 Coríntios 4, 3 e 4, que agora está certíssimo, é aquele texto que fala que o diabo, o nosso evangelho está encoberto, mas está encoberto para os que se perdem. Aí ele diz, nos quais o diabo cegou, o Deus desse século cegou o entendimento para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O que está acontecendo ali? Ele está falando que nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes. Gente, espera aí. Está falando de uma pessoa que o demônio está atuando. É você? Cego? Cara, como é que tu vai afirmar um coração incrédulo com alegria agora? Fala para mim. A gente precisa achar um equilíbrio. Nós somos numa jornada de fé. Mas espera lá. Incredulidade é regresso, é morte. Sabe? E a gente está afirmando como se fosse uma coisa feliz.
Não, fulano agora, ele está zombando de Deus. Como? Quem? De quem? Aonde que a fé dessa pessoa chegou nesse estado, gente? Pastor, agora ele zomba da igreja, ele zomba. Gente, ele está zombando de tudo aquilo que ele acreditou. Ou perdão, ele acreditou? Ele entendeu, ele chegou, ele entrou onde devia, ele desfrutou do que devia, para ele poder falar. Que agora ele não quer, ele renega o que entende ou ele só renega? Sabe? Eu vou te garantir uma coisa: quem viveu o poder do evangelho, quem viveu o poder do evangelho, sabe a grandeza do que é. Eu lembro como se fosse hoje, o dia em que eu peguei, parei diante de Deus, eu chorei muito, gente. Lembrando de todos esses fatos, amigos presos no pecado, gente que não conseguia viver o evangelho. Eu falei com Deus, isso não é romântico. Quero pregar sem emoção agora, para você entender uma coisa. Eu fiz uma oração a Deus falando assim, Senhor, se as pessoas te conhecerem assim como eu estou te conhecendo agora, porque eu estava num momento de devocional, onde Deus se revelou. Ali, eu falei assim, se as pessoas entendessem isso aqui, acabou. Cara, como é que as pessoas não vão viver contigo? Aí foi muito engraçado. Nesse período, eu fui colocado para liderar um grupo de evangelismo na igreja. Sabe o que eu fiz? A gente não tinha quase um mês sem sair para a rua. Aí a pastora pegou nós no ato. Por quê? Tá lá vendo uma reunião, eu botava todo mundo falando, vai todo mundo escutar Deus. Sai aí pelo pátio da igreja, vai escutar Deus. Vocês têm que escutar Deus, tem que vir. Eu botava todo mundo para orar e para escutar Deus. Vocês têm que escutar Deus. E eu ficava lá dentro, Senhor. É sério, gente, por Deus, cara. Eu falo assim, Deus, fala com eles agora. Se o Senhor se revelar agora, essas pessoas vão começar a te escutar. Elas vão começar a ter um relacionamento contigo. Se elas tiverem um relacionamento contigo, elas vão viver o que eu estou vivendo. Gente, é isso que você tem que ter, confiança naquilo que você está vivendo com Deus, a ponto de você querer que as pessoas vivam o que você está vivendo. De você entender assim, cara, tem algo acontecendo na experiência dela que não está acontecendo na minha. Eu tô em alguma coisa que ela não está, então deixa eu trazer ela para cá. Isso é o evangelho, gente. Por isso que você não prega. Fica tranquilo. É uma coisa tão chata para você que você não quer para os outros. Isso mesmo, uma coisa ruim para você, você vai querer para o outro. Te garanto, cara, se tu achar um aplicativo que vende na China mais barato do que aqui no Brasil, tu espalha para todo mundo, para tu ter noção de como o evangelho é interessante para você. Aí, a pastora passou, falou, olhou assim. Quando você terminar aí, Jeff, sobe porque eu queria falar contigo. Eu falei, tá bom, pastor. Quando eu cheguei lá em cima, eu falei assim, o que é aquilo lá que você estava fazendo com... Por que você estava reunido com os jovens aqui na igreja? Eu falei, não, eu sou líder do evangelismo dos jovens. Ela, líder do evangelismo dos jovens? Mas que projeto de evangelismo? O que era aquilo lá? Eu falei, a reunião do ministério. Ela falou assim, mas tem quanto tempo? Eu falei, um mês. Ela, mas você nunca fez nada. Eu falei, não. Eu falei, eu estou botando todo mundo para... Aí eu pensei, eu estou ensinando eles a se relacionar com Deus, pastora. Aí ela, Jeff, você sabe que você não está no lugar errado, né? Ela falou, meu filho, isso não é teu lugar. Na próxima reunião foi, vamos sair na rua, irmãos. Mas antes a gente vai dar uma orada aqui. Espalha aí na igreja aí, vamos lá, vamos ouvir Deus. A gente saiu uma vez, cara, eu abri mão do ministério. Falei, pô, tô acabando com o pessoal, mandando o pessoal orar. O problema é quando a gente vira pastor, cara. Faz igual aquele filme palavrudo do Tropa de Elite. Cara, o sistema é sinistro, cara. Tu pensa, Samuel, tu fala assim, pô, dá para vencer essa parada. As pessoas vão conhecer Deus. Só que quando tu chega aqui, tu descobre outro universo. E lá alguém está te pedindo que quer conhecer Deus. Elas estão falando assim, pastor, só quero uma anestesia para essa experiência maluca chamada vida. Vamos lá. Só joga daí que eu vou pegar suas palavras daqui. Se for cada dia, que me joga para cima, meu estado emocional cresce quando eu te ouço. É só isso que eu quero. Precisa falar de mudança de vida, não. Que isso? É eu, hein? Quem te pediu isso? Quem te disse que eu quero mudar? Tu fica daqui pensando, as pessoas não mudam porque elas não. Era isso que eu tinha. Depois eu comecei a ver, gente, que o relacionamento com Deus, existe uma estrutura na pessoa que repele ele. Vai pro canto, Deus. Joga daí os teus milagres, está tudo bem. Eu fico perguntando se Deus fizesse a proposta para nós que ele fez para Moisés. Ele fosse, Moisés, a terra está aí. Não era isso que vocês sonharam a vida toda? Sim. Pode ir, mas eu não vou com vocês. Tem gente que quer falar assim, foi bom enquanto durou. Gente, presta atenção.
Deus está falando, pode pegar tudo que é de vocês, eu não vou no meio de vocês. Moisés responde isso, se a tua presença não for, não me faça subir daqui. Ele está falando, não me interessa o que tem lá. Eu só não é aquilo que eu quero. Gente, sério, vocês acham que eu estou falando besteira? Quer ver uma coisa aqui? Você já viu alguém entrar na igreja, falar que está apaixonado por Jesus, sabe? Babá, todo louvor chora. Maravilhoso! E daqui a pouco, gente, olha aqui, um relacionamento tirou a pessoa da órbita. Ela estava ali, ó, em torno de Jesus, hein? Você já viu isso? Um emprego. O cara veio para a igreja, ele se uniu aí, os irmãos abençoaram, indicaram ele para um baita emprego. O cara começou a chegar lá no emprego, indicado por alguém da igreja bêbado, começou a dar mau testemunho. Vocês não lembram dessa situação. Mas sabe por quê? Ele falou, pastor, estou sem tempo para ir na igreja. Estou sem tempo para ir na igreja. Eu falei, cara, mas tu não trabalha. Tu trabalha a ponto de vir no culto. Fui questionar e tinha arrumado uma namorada. Gente, essas coisas tiram as pessoas. Você acha mesmo que teu coração está pronto? Maldade e perversidade. Se Deus enxergar dentro de você, Ele vai te deixar no estado que você está. É um estado imutável. O descrente, alguém que descredibiliza Deus. Se a fé é afirmar quem Deus é, a incredulidade é falar, tô nem aí porque Ele é. É você saber e voluntariamente falar, tá tudo bem, tô nem aí. Não, mas eu tô falando que Deus é poderoso, tô falando que Ele quer um relacionamento contigo. E você daí falando assim, ó, te pedi nada? Gente, por favor, vai para Deus. Ora, vamos orar, vamos jejuar. Você falando assim, hã? Ô pastor, desculpa aí, eu tenho mais o que fazer, tenho que pagar minhas contas. E eu tentando, não, é evangelismo. Aí você falando assim, cara, viaja. Eu vou ficar lendo Bíblia, eu tenho tempo para ler Bíblia? Eu tenho tempo para orar? Aí eu te pergunto, sério, no que tu baseia isso? O que é isso que você quer ter com Deus? O que vem a ser esse relacionamento? Talvez você nunca percebeu, meu irmão, mas você nunca se conectou, que essa incredulidade está gerando um impedimento entre você e Deus. Começa a pegar, meu irmão. Sabe por quê? Presta atenção. Não vem do que você ouve. Não vem. Jesus estava sentado na sinagoga de sábado após sábado pregando. Por final, tinha uma baita de uma multidão falando: "Pá, isso aí é o cara que fazia a mesa. Como é que pode? Eu, hein? Esses milagres aí, que vem a ser isso? Quem deu essa sabedoria? Onde que ele estudou? Não. Tá lendo o livro. Que livro é esse que deram para ele? Ele entrou em alguma das escolas rabínicas? Alguma coisa aconteceu? Não. O que a gente perdeu nesse... Alguma coisa aconteceu com esse homem. Ele era normal. Ele estava aqui com a gente. Agora ele está assim. E, gente, ninguém se pergunta, é melhor me aproximar e receber disso? Não. Eles preferiram ignorar. Tu vai por mim? Incredulidade é um perigo enorme. Não é à toa que o escritor vai falar de Hebreus. Tenham cuidado. É sutil. Estava no coração dos discípulos de Jesus, estava no coração dos nazarenos, o pessoal lá de Nazaré, e pode estar no nosso coração. O coração dos discípulos de Jesus estava todo dia vendo milagre. Chegou a vez de botar uma mão num demônio, Jesus falou, para isso aí o nível de fé, ó. Então, por favor, querido, alerta hoje a sua vida. Pum, dispara aí um alerta interior. Começa a olhar seu coração, porque talvez Deus, tudo que se afirma de Deus, você fica aí combatendo. Isso é um indício de que se a Bíblia afirma algo de Deus e você combate essa Bíblia, é um indício que você está passos largos caminhando na incredulidade. Porque tem aonde se baseia um relacionamento com Deus. E tem aonde você faz para negar esse relacionamento, negando a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus salvou o povo de Israel. Lá em Judas, capítulo 1, verso 4 e 5. Mas, mesmo tendo salvado o povo de Israel, ele permitiu morrer aqueles que não creram. Sabe? Sair na peregrinação da sua fé. E de repente morrer, de repente se perder, de repente cessar. Uma coisa que estava tão nítido, tão vivo. Você começou a andar com Deus tão bem, de repente para. Como é isso, irmão?
Você está tão desligado ou conectado, tanto quanto você está crendo. Então, por favor, começa a colocar seu coração diante do Senhor agora e fala para Deus, Deus, eu não sei nem mais o que te afirmar, eu não sei nem mais como eu te vejo. Eu mudei minha forma de ver o Senhor. Ah, pastor, amadureci. Comecei a ler uns negócios, estou maduro. Ninguém me engana mais. Não, irmão. Não. Ninguém nunca te enganou. Sempre teve uma Bíblia. Nosso país não é proibido, nossa igreja, as igrejas não permitem. Isso elas não fazem. Outras coisas sim. Afirmam um Deus discrepante da Bíblia. Totalmente distante dela. Mas te impedir de ler, nunca ninguém fez isso. Você pode colocar a sua vida diante do Senhor e pedir perdão. Falar, Deus, eu cria. Eu estava num relacionamento tão íntimo. Eu conseguia ter um relacionamento de pai e filho. Eu conseguia ter um relacionamento íntimo com o Senhor. E de repente eu comecei a ter um relacionamento distante. Cumpri a tabela. Não consigo mais crer na oração. Não consigo crer no jejum. Não consigo crer na Bíblia. Tá tudo bem, irmão. Peça socorro do Senhor. Não mergulha nisso não. Porque a Bíblia diz, tenham cuidado em não haver em vocês um coração mau, descrente, que se afaste do Deus vivo. Esse coração, se ele for formado, ele vai te colocar passos largos para longe. Hoje nós estamos aqui para tomar remédio. Ninguém está aqui te acusando, te apontando de nada. Não, esse tenham cuidado, irmãos, coloca todos nós. Tenham cuidado, Jefferson. Tenha cuidado, todos nós. Eu posso ter um coração mau, descrente, que me afaste do Deus vivo. Você pode ter esse coração. Mas vamos pedir perdão ao Senhor. Fala, Deus, eu estava num processo, Deus. Teve um dia, meu irmão, que eu olhei para a igreja, me bateu um desespero, a igreja de Jesus, tudo que sabia. E eu comecei a me alimentar de uma fé errada. Eu comecei a perder fé na igreja. De repente eu vi o Espírito Santo me confrontando e me mostrando a rota. E eu pensei, não foi para isso que Jesus morreu. Jesus morreu para santificar para si um povo. Aí eu comecei a lutar pela fé, a tomar minha fé de volta, a falar, não, a igreja de Jesus foi o que Jesus fundou. Ele acredita nela. Os homens, eles têm a falsa posse, mas Deus, Jesus, Ele é o único Senhor da igreja. Os homens nunca se apossarão de pessoas. Elas serão livres porque o Senhor delas as comprou do pecado. Então comece a colocar diante do Senhor agora a sua vida, meu irmão. Seja livre de toda escravidão religiosa. Seja livre de todo engano, toda mentira. Talvez um ensino que você recebeu está te travando até hoje na presença de Deus. Hoje é o dia da tua libertação. Pastor, eu não consigo voltar por algo que eu sei, eu não consigo retomar um relacionamento com Deus por causa de algo que eu penso. Então abandona isso, meu irmão. Toda doutrina paralisante, ela não é uma doutrina com Deus, ela não é uma doutrina bíblica. Toda doutrina que te limita, que te atrapalha, que faz você tropeçar, Jesus não é para você pedra de tropeço. Aquele que crê não será confundido. Ele é a pedra que Deus colocou como principal, não como de tropeço. Para você ele não é tropeço, para você ele é construção, edificação. Vamos lá. Eu estou ativando a sua fé, eu estou colocando no seu coração agora, em nome de Jesus, pela palavra, a verdade de Deus. Então vamos lá, afirme Jesus na sua vida. Fala para Jesus, você é a base de tudo. Eu não vou abandonar você. Eu não vou abandonar a vida que você me deu. A compra que o Senhor fez, o Senhor me tirou do pecado, de todo tipo de cadeia. Eu sou teu, eu te pertenço. Ele está te ouvindo. Permita agora no ambiente da verdade, permita agora que o Senhor trabalhe agora profundamente na sua vida.